Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 96 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu já vou começar dando um aviso da paróquia sobre a nossa programação. E não programação de código, mas um aviso que a gente está chegando perto da WWDC. Inclusive, a gente vai falar o que a gente quer da WWDC, mas por conta de viagens e outros conflitos de agenda, o nosso próximo episódio depois desse vai ser na semana da WWDC e não vai sair na terça-feira como de costume, porque é a semana da WWDC. Então, só para vocês não se assustarem, tá tudo bem, a gente vai lançar um episódio na semana da WWDC, gravado, obviamente, depois da Keynote, de preferência, né? Pra gente já saber o que rolou. Pois é, tô empolgado. Boa, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos aos follow-ups. E eu tenho algumas mensagens aqui, uma delas é do Alisson, que é sobre a troca de Macs, e ele contou o seguinte pra gente: sempre troco pela OLX. Na verdade, tem sido a única forma que consigo comprar com preço justo, mercado cinza. Geralmente, procuro por lojas que vendem, trocam e facilita muito o upgrade. A última troca que fiz foi o MacBook Pro M1, comprei lacrado, pro M1 Pro de 14, ambos o modelo base. Tudo que pego da Apple é via mercado cinza. E aí colocou entre parênteses aqui, efeito Brasil. Não me julguem. Olha, Alisson, com certeza eu não vou julgar você, até porque também já participei desse clube, o clube do mercado cinza, né? Meu primeiro Mac que eu comprei na minha vida foi aquele, acho que ele é chamado Unibody. Acho que era um dos primeiros que foi chamado Unibody, naquele todo cinzão lá. A primeira geração que foi Unibody, eles chamaram de Unibody. E eu lembro que tinha lá o Muamba, o I know a guy who knows a guy, sabe? E foi... O Muamba. Foi extremamente, né, anxiety-inducing pra mim. Eu ficava extremamente nervoso porque eu tive que andar com dinheiro em mãos. Na época, agora eu não lembro quanto é que era, acho que foi coisa de $2.000, eu não lembro. Caramba, $2.000 em cash. Exato. Eu andei do banco até onde eu trabalhava lá, que era um dos caras que eu conhecia, que ia passar o dinheiro. E acho que foi, sei lá, normalmente esse percurso a pé toma, sei lá, 5 minutos, era bem pertinho ali, né? E eu acho que demorou 10 horas na minha cabeça aquele dia. Foi horrível. Mas a gente sabe como é e acho que, né, comprar... Tem que ter muita bala na agulha pra ir no Brasil, ir numa Apple Store e sair com o Mac na sacola, porque é complicado. É muito complicado e até coisas mais bestinhas, assim, tipo... Exemplo, final da semana passada, o meu teclado deu problema. O meu teclado... Eu uso aquele Magic Keyboard externo, que é o grandão, aquele que parece uma prancha de surf de tão grande, que tem as teclinhas Home, End, tem o Numeric Pad. E eu uso há, sei lá, acho que mais de 5 anos já esse teclado. E aí as teclas U e I pararam de funcionar. UI, né? Por algum motivo, essas duas pararam de funcionar e parecia ser algo elétrico mesmo, assim, não uma sujeira, alguma coisa. Eu até tirei o keycap, limpei ali, olhei, não tinha nenhuma sujeira, nada, o mecanismo estava funcionando normalmente. Foi realmente um problema na placa, alguma coisa assim. E aí, claro que eu poderia usar qualquer teclado com o Mac, qualquer teclado funciona com o Mac, isso é óbvio, né? Só que assim, eu tô acostumado com esse teclado há 5 anos e eu sou extremamente produtivo com ele. E eu tô numa fase que eu não tô podendo perder produtividade. E aí eu tive que comprar um novo, não teve jeito. E, cara, eu esgacei o Mercado Livre lá e não achei. Eu não achei ninguém. Eu até procurei se tinha alguém vendendo usado, mas é que é um teclado que eu acho que é raro alguém no Brasil usar, porque não é o Magic Keyboard padrão, sabe? E aí eu poderia comprar também a versão menorzinha dele, porque o mais importante pra mim é que ele tenha Touch ID. Porém, a versão menorzinha, ela
eu não lembro agora, mas eu tenho quase É o que eu certeza. uso. É um teclado excelente, mas não é o que eu tô acostumado. Mas ele não tem as teclas as setinhas, elas não são aquelas que, tipo, as duas, pra cima e pra baixo são meia tecla, não é assim? São. Uhum. Então, cara, isso. Eu não consigo. É. O teclado que eu tenho aqui, que eu usei enquanto tava com o teclado com problema que não tinha outra opção, foi o Keychron K2, que eu comprei uns tempos atrás para experimentar teclado mecânico. E foi o que eu consegui usar relativamente rápido, assim, produtivamente. Relativamente produtivamente, porque ele tem também O que mais eu vi que me buga é quando o espaçamento entre uma tecla e outra não é igual. E aí, o meu teclado, esse Magic Board externo, e o teclado do meu MacBook Pro de 16 polegadas, o espaçamento entre as teclas é basicamente o mesmo. Então eu consigo trabalhar nos dois de boa. Mas aí esse Magic Board externo pequenininho não tem jeito. Eu tenho certeza que se eu pegasse um desses, eu ia me acostumar com ele em algumas semanas, talvez até menos. Mas eu não quero ficar algumas semanas digitando tudo errado. Não dá. Ainda mais agora, chegando o WWDC, eu com 1000 projetos pra terminar e lançar e coisa. Então não dá. E aí, toda essa história que eu contei aqui é pra falar o negócio do mercado cinza, por que isso acontece. Porque, cara, acho que foi tipo. Eu nem lembro o preço, eu tô até com medo de olhar e chorar, porque foi tipo quase R$2.000 o teclado. Nossa, E não tinha opção, tipo, não tinha como encomendar de fora, porque demora muito. Não achei ninguém vendendo mais barato no Mercado Livre, então foi o jeito, né? A empresa teve que arcar com essa despesa. Sim, faz parte. Agora, o Thiago Mota ficou decepcionado com o último episódio. Ele disse o seguinte: vocês sempre falam daquele negócio da tiazinha, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. E aí, quando quando aparece um servidor chamado Conga, nenhuma menção a Conga La Conga da Gretchen. Poxa vida. Vacilo, perdi minha carteirinha de brasileiro. Foi vacilo. Que inclusive, né, eu mandei a versão com Conga essa manhã. Né? É aquela situação de eu sei que tem uns probleminha ali, mas vamos lançar e ver o que o pessoal acha, o que tá faltando, o que não tá, porque eu quero feedback, mas tá. Vai rolar um Conga. Conga! Inclusive, eu quero agradecer profundamente o Thiago por enviar esse feedback, porque quando eu li esse feedback pela primeira vez, eu li de manhã cedo e eu fiquei o dia inteiro com essa maldita música na cabeça. E agora eu vou ficar também de nada para todos que estão com essa música na cabeça agora. Muito bom. Agora o Jonathan Silva mandou um feedback sobre feedbacks. Ele falou que sobre ser gentil em feedbacks, há alguns anos atrás eu tive um app cripto, Android nativo, que tinha um contato direto no app. O app era grátis e eu só ganhava com doação, também em cripto. Houve muitas vezes que me mandaram mensagem reclamando de erro de maneira meio bruta e eu corrigia e respondia mandando pedido de desculpa e deixando claro que era só uma pessoa e no final a pessoa pediu desculpa e ainda mandou doação. Faz sentido ser gentil mesmo quando a pessoa não merece já de cara. E aí o Jonathan mandou também um PS aqui, que ele sempre escreve feedback, F-I-D-I-B-E-C-K, de um jeito diferente para ver se funciona, e sempre funcionou, porque a gente tem essa brincadeira aqui, gigahertz.fm/feedback, e você escreve feedback do jeito que você quiser e vai entrar no formulário de feedback. Feedback, tem um vídeo muito bom que acho que é um gringo, né, um americano, falando como que fala inglês do jeito brasileiro, que é só botar como é que ele fala? Agora eu esqueci. Mas ele fala que a gente bota um Y no final. Feedback. Laptop, Facebook. WhatsApp. É muito bom, né? Lembrou isso muito bom. Agora. Eu vou deixar um link desse vídeo. É meio que um stand-up, né? Que na verdade eu acho que é um cara que faz palestra corporativa, alguma coisa assim, mas a apresentação dele é bem divertida. Só conheço esse trechinho ali, é muito bom. Mas é muito bom. Mas essa questão do feedback é isso aí mesmo. Eu até recebi esses dias aí
um de novo no app do Glass Comics, falando que tinha um probleminha lá. Mas a pessoa foi super gentil, assim. Não foi a mesma situação, né, da pessoa ser meio bruta, mas eu fui lá, respondi e tal. Arrumei o negócio e apareceu já no meus reviews lá uma pessoa que eu imagino que é a mesma, porque tem um username bem parecido ali, não é o mesmo, mas é parecido. Falando que deu 5 estrelas, falou que o app é muito legal e que o developer do app tá bem aberto a feedback e, né, tá respondendo aí, pegando ideias da comunidade e deixando o app melhor. Então, esse tipo de coisa me deixa bem feliz, assim, trabalhando nesses appzinhos, porque, né, como eu já falei aqui várias vezes, a intenção não é fazer rio de dinheiro nem nada assim, porque eu sei que são, né, um nicho bem específico, eu não tenho tempo para dedicar desse jeito, é mais um hobby mesmo. Então quando eu vejo esse tipo de review, o pessoal entrando em contato e sendo bem gentil e agradecendo pelo trabalho, até porque era uma feature de coisa que eu pessoalmente não uso muito, mas eu acho que faz sentido no app, foi bem legal. Dá um boostzinho aí de empolgação para trabalhar no app, para deixar ele melhor e tal, é bem bacana. Muito bom. Eu também sigo essa política e tem funcionado até então. E aí, se por acaso acontecer de não funcionar algum dia, aí sempre existe o botão lá. Acho que todo serviço de e-mail tem a opção de bloquear o remetente. Bloqueia, pronto, resolvido. Feito. Tem também aqui uma mensagem inspiradora do Ricardo Consolo sobre o porquê os últimos 10% de um projeto de desenvolvimento de software consomem grande parte do tempo e esforço. No início tem aquela curva S, né? Porque no início é lento, meio produtivo, final exige 80% de esforço para concluir os 20% finais, que é o princípio de Pareto, inclusive. Efeito cauda longa. Chegou a hora de encarar os débitos técnicos adquiridos na fase empolgante do projeto. Homologações. Causam atrito entre a realidade de uso e o prazer da livre criação. Só vai e não esquece. Você não está sozinho. É isso aí. O Ricardo mandou quase uma crônica, né? sobre. Pois é, nem sei o que falar. Bonito, inspirador. Muito bom. E realmente tem esse lance da cauda longa. E olha, essa cauda, às vezes é uma cauda de 3 anos, viu? Tem que tomar cuidado, né? Que nem a gente falou aqui, tem que cuidar pra não se deixar levar, porque senão vira aquela coisa do perfeito... Como é que é? Perfeito inimigo do bom? Não lembro. Tem que cuidar. Eu acho que é isso, né? O perfeito é o inimigo do bom. Então, tava certo. Viu? Perfeito. Boa. Agora tem aqui um feedback curioso e quase que uma solicitação de engenharia reversa. O Diego Trevisan falou o seguinte: como vocês acham que o WhatsApp está fazendo para liberar o Liquid Glass através de feature flag? Para mim, esse ajuste era feito em tempo de compilação e imutável. E aí? Qual a sua sugestão? If there's a will, there's a way. Deixa eu ver, vamos lá. Ele usa... É uma flag num playlist lá, né? Que a gente põe pra falar se quer... Deixa só eu resumir aqui como que se faz pra todo mundo ficar na mesma página. Que é assim, você coloca... Tem 2 jeitos. Se você não compilar o seu app com o SDK do iOS 26, digamos que você continua compilando com o SDK do iOS 18, por exemplo, ele não tem Liquid Glass. Simplesmente não tem. Se você compilar o seu app com o SDK do iOS 26, ele automaticamente, ali os controles padrão do sistema passam a ter Liquid Glass. Mas existe uma flag que você pode colocar no info.list do app, que, como o Diego bem mencionou, é algo estático, imutável. Tem uma flag que você bota lá, UI Design Requires, alguma coisa assim, que eu nunca lembro dessa flag, tenho que procurar sempre, mas enfim. Tem uma flag que você bota no info.list, e aí, mesmo compilando com o SDK do iOS 26, não tem Liquid Glass e as coisas aparentam como sempre foram. Então, a dúvida do Diego é justamente, como que eles conseguem habilitar o Liquid Glass com uma feature flag, sendo que é algo que, pelo menos à primeira vista, precisa de uma coisa que é definida em tempo de compilação. Então, estava pensando aqui com meus botões,
Mas esses botões são Liquid Glass ou não? Eles mudam em tempo de runtime. Opa! O que talvez dá pra fazer é fazer um swizzling no bundle. Eu não faço ideia se isso, né? Eu não assino embaixo, mas o que eu tentaria de primeira, meu primeiro guess aqui seria fazer um swizzling no bundle e daí procurar a flag, que é a do Liquid Glass, e daí com isso fazer ela virar true ou false, dependendo do que você quer. Imagino que funcione, a não ser que tenha alguma coisa muito louca acontecendo por trás também, o que também é bem provável. Mas é o que eu tentaria de primeira. Talvez eu não vou dar uma resposta direta já de cara, mas vou explicar mais ou menos como que é o meu train of thought. Como é que fala isso? O meu trem de pensamento? Isso. Aí parece um mineiro falando, sei lá. Meu trem? Então, assim, o meu trem de pensamento sobre isso é quando digamos que chegou essa task pra mim, eu trabalho lá no WhatsApp e, tem que habilitar Liquid Glass de acordo com uma feature flag. Lembrando que na época da firma chegou pra mim uma task uma vez que era basicamente abrir um app totalmente diferente dependendo do país que a pessoa tá. Então, eu lembro. Já vi coisas assim. E aí o terror nessa época foi tipo, tá, e os singletons, o que eu faço com eles, né? Então, assim, eu pensaria, beleza, tem uma flag que você coloca no info.list que define se você vai ter ou não Liquid Glass no app. Se você reparar, tem certos controles do sistema que, mesmo o app não tendo Liquid Glass, eles são Liquid Glass. E esses componentes do sistema são aqueles que são renderizados em outro processo. Tipo, acho que a share sheet é um deles, e tem alguns outros componentezinhos também. Então, isso diz pra mim que o que define se o seu app vai ter Liquid Glass ou não, assumindo que ele seja compilado com o SDK do iOS 26, está sendo feito dentro do seu processo. Sim. Provavelmente pelo UIKit/SwiftUI. Logo, uma solução plausível é essa que você falou. Então eu dei toda essa volta para falar que é a mesma coisa que você, mas só para explicar como que eu chegaria nessa ideia, né? Mas até antes de você falar do lance do Swizzling, porque a gente vai logo para isso, né? O padrão é logo pensar, não, Swizzling. Na dúvida, Swizzling, né? Então, eu acho que eu também olharia, porque... E até foi eu fiz uns testes disso na época que tinha acabado de sair os primeiros betas, que eu até mandei para você do DuckDuckGo, porque eu pensei, se a galera da Apple tá testando isso, né, que com certeza eles estão, eles provavelmente precisam de um jeito relativamente simples de ligar e desligar Liquid Glass on demand, independente de como o app foi compilado. E aí, como que você faz isso, geralmente? Ou com um argumento que você passa ali para o executável, ou com uma flag no user defaults, ou com uma environment variable. Então, o que daria para fazer? E aí, o spoiler existe tudo isso que eu falei, a resposta é sim. Tipo, você consegue forçar o Liquid Glass ligado ou desligado num app com flag no user defaults, com argumento no executável e com environment variable. Eu acho que eu usaria o environment nesse caso, a environment variable. E aí, quando eu digo environment variable do processo mesmo, né? Não o environment do SwiftUI. Se você setar uma variável de ambiente antes do UIKit ser inicializado, então antes de UI Application Main, você consegue dar override nisso no seu processo. Porque de qualquer forma, essa feature flag, ela é uma feature flag que ela tem que ser algo que só vai acontecer, só vai trocar de fato na inicialização do app. Não é muito prático você trocar isso com o app já rodando. É tipo trocar a roda do carro com o carro andando. Mas aí a gente vai também para uma outra alternativa, que é, por exemplo, o que eu faço no AirBuddy 3. Porque no AirBuddy 3 tem um toggle nos ajustes do app, Enable Liquid Glass, que por padrão vem ligado no macOS 26,
E nos outros OS antigos, obviamente, nem existe esse toggle. Mas a pessoa pode, se a pessoa não gosta de Liquid Glass, vai lá, desliga, e o app não tem mais Liquid Glass na maioria dos componentes. Mas aí é uma questão de adoção, basicamente. Porque o que eu fiz? Eu criei todos os view modifiers de SwiftUI de Liquid Glass, eu criei shims próprios, até porque eu precisaria usar eles em vários lugares, eu não queria ficar colocando if available, tarará, em todo lugar, né? Então, eu criei isso, e aí tem uma environment property custom no SwiftUI ali, que indica as duas coisas, se Liquid Glass é suportado no sistema e se esse ajuste do app tá ligado. E aí, nesses shims todos, eles usam o Liquid Glass quando tá ligado e não usam quando tá desligado. Então, não é que o app desliga Liquid Glass completamente a nível do processo. Ele só não usa, digamos assim, o Liquid Glass quando tá desligado. E eu imagino que o WhatsApp possa ter feito algo assim também. Tipo, eles têm os shims deles lá e aí, quando tá a feature flag habilitada, eles usam o Liquid Glass e quando tá desabilitada, não usa. Também é uma forma de fazer. Sim. O que eu vou direto para Swizzle nesses casos é porque o jeito que a minha cabeça funciona é assim, eu preciso fazer algo que não é, entre aspas, correto? Se sim, então Swizzling provavelmente vai me ajudar. Daí lembrei lá que o esquema fica no playlist, que é acessado pelo bando, então talvez funcione. Até fiquei com curiosidade para testar aqui depois, de repente fazer um appzinho bem simples para ver se funciona. Mas eu diria que funciona, mas o Swizzling tem que ser feito antes de qualquer componente de UIKit ou WebKit, o SwiftUI, sei lá o que for inicializado, porque a partir disso, imagino que ele deve deixar em memória qual que é a opção que tem que ser usada e tudo mais. Então, eu lembro que eu olhei isso logo que saíram os primeiros betas do iOS 26, e é no UIKit e é um dispatch once. Então, a partir do momento que aquilo foi inicializado, acabou. Já era. Né? Assim, até daria... Eu já fiz isso. Nunca fiz isso em nada de produção. Eu só fiz isso em hacks para testar coisa. Mas dá para você achar na memória do seu processo onde fica o static var lá daquele dispatch once e mudar. Mas não recomendo. Não façam isso. Crianças, não façam isso em casa. Então, sim, teria que ser antes do UI Application Main nesse caso. Uma pena que eu só vi esse feedback agora do Diego, né? Só vi logo agora que a gente foi gravar, porque senão eu teria, de repente, conectado o WhatsApp no debugger ali, no SRD, e dado uma fuçada nele. Mas a minha suspeita é que eles estejam compilando com o SDK do iOS 26, com a flag de compatibilidade no InfoPlist, e fazendo Swizzling, como você falou. Se não for isso, provavelmente é o esquema que eu falei de shims, de só não adotar o Liquid Glass se a feature flag estiver desabilitada. Mas as duas formas funcionam. Eu acho que essa do Swizzling, ela é mais prática, porque ou tem ou não tem. Não tem meio termo, assim. Então, né, porque se você fizer com shims, aí você tem que lembrar de sempre usar o shim, e se você não usar, dá ruim, se bem que também é difícil não lembrar, porque se você não for usar o shim, você vai ter que fazer uma extension lá em Vue para botar o modifier se available iOS 26, então fica meio chato se você não fizer desse jeito. Sim. Eu não uso muito o WhatsApp aqui, mas eu abri para dar uma olhadinha. O meu ainda, teoricamente, está sem o negócio, mas eu não imagino o que seria as outras, eu não tenho certeza o que são as outras mudanças que eles estão fazendo. O que eu consigo imaginar aqui já de cara seria o toolbar ali embaixo, né? E uma opção também, que seria um pouco mais, né, entediante de fazer, seria simplesmente ter um componente que é um custom e outro que é o do sistema, né? Daí, se for do sistema, vai para o Liquid Glass, né? Usando lá as properties corretas, e outro custom, daí tu faz do jeito que quiser. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, por exemplo, o toolbar é só né? É bem simplesinho aqui, não tem nada demais nele. Mas eu não sei o que mais, né? Tá rolando no WhatsApp na versão do Liquid Glass. Então, eu diria que tem bastante coisa no sistema, né? Como você falou, mais simples seria fazer o Swizzling. Mas aquela coisa, né? Todo Swizzling pra mim é treta, né? Tipo,
ele funciona, né? Não é uma coisa necessariamente problemática, mas está alterando um contrato que, né, você meio que assinou aí com o framework de como ele tem que funcionar. Então, tem coisas às vezes que a gente pode fazer um swizzling e ter certeza que, se não for do meu jeito, vai ser chamado de outro jeito, e esse do outro jeito é o do sistema, então vai correr tudo certinho, que vai saber o que acontece por trás dos panos, porque querendo ou não, você está mexendo num flow que não é suposto ser mexido, né? Então, né, tem momentos que é necessário, seja lá qual for o requisito do projeto, mas eu recomendo fortemente evitar swizzling quando possível, porque é algo muito fácil de mudar o que é esperado. Ou, inclusive, até pode ter um bug mesmo no próprio UIKit, ou AppKit, ou seja lá o que for no Foundation, que quando tal método ou function, seja lá o que for chamado no swizzling, sabe aqueles bugzinhos que eu botei um log, o bug parou de acontecer? Às vezes pode acontecer uma treta dessa, sabe? Né? Pode existir, por mais que seja improvável, mas pode existir um próprio bug no próprio lifecycle daquela função, daquele método que espera que X coisa sempre aconteça e você está mudando isso e, né, vai saber o que vai acontecer no futuro. Então, numa situação dessa, se for para fazer tipo um experimento, né, que algo é tudo bem controlado e tal, até ok e tal, mas eu, pessoalmente, num produto meu, eu não faria um swizzling para Liquid Glass para testar alguma coisa. Acho que tem outras maneiras, eu imagino. E pelo menos como, né, algo que... Isso é bem pessoal meu, né? Mas, por exemplo, eu gosto de ter os aplicativos respeitando o sistema onde eles estão e tudo mais. Então, usando as APIs da Apple do jeito que elas são, geralmente o resultado é melhor. E o que eu fico me perguntando é tipo, o que você está querendo medir? Porque se a resposta for, de repente tem um churn maior, se está com Liquid Glass, as pessoas não gostam, feedback, eventualmente tu vai ter que usar Liquid Glass de qualquer jeito, sabe? Provavelmente no próximo iOS já. Exato. Então, se você está medindo o fato de vamos adotar ou não, eu acho que é um experimento meio... Tem seus motivos, mas no final das contas é meio inútil, porque eventualmente tu vai ter que migrar querendo ou não, sabe? Achando bonito ou não. Então, seja lá qual for ou as melhorias que tem que ser feito porque o Liquid Glass não tá a melhor coisa do mundo, já tem que ser feito agora de qualquer jeito. Então, talvez faça mais sentido fazer o experimento nisso, né? Eu acho que, nesse caso, eu não acho nem que seja um experimento. Eu acho que deve ser só um phased rollout pra, tipo, se tiver algum bug catastrófico que não foi pego durante o desenvolvimento e testes em beta, daí eles conseguem desligar e resolver para lançar um update. Eu imagino que seja isso porque eu concordo com você, eu não sei o que... Né? Se bem que a galera de produto às vezes é meio louca nos testes, né? Daí tipo, não, eu quero saber o churn do Liquid Glass, né? Mas daí a gente tem que fazer Liquid Glass de qualquer jeito daqui a X meses. Então, o que adiantou, sabe? E follow-up em tempo real, porque aqui a gente, quem sabe, faz ao vivo, meu. Ô, louco! Ô, louco! Enquanto você tava falando aí, eu pluguei o SRD aqui no meu Mac, instalei o WhatsApp nele, aí primeira coisa que eu fiz foi olhar no infoplist do WhatsApp para ver se ele tem a chave lá, e aí como é que é mesmo? UI Design Requires Compatibility, que tá true, então eles de fato têm essa flag. Até no meu iPhone pessoal eu já vi que o WhatsApp tá com o Liquid Glass, no SRD não tá. Aí eu conferi aqui e existe uma flag em User Defaults, assim como eu já tinha comentado, e para quem quiser brincar com isso, essa flag é com.apple.swiftui.ignore Solarium opt-out, com a capitalização que você imagina. Pascal case, tudo menos o com.apple, obviamente. Sim. E aí, se você, para quem tem o device em modo developer, você pode usar aquele device.ctl do Xcode, xc run device.ctl, e você consegue passar argumentos para qualquer app, não precisa ser um app seu. Então, se você quiser tipo rodar o WhatsApp no seu iPhone com o Liquid Glass forçado, você pode passar ali como argumento traço com.apple.swiftui ignore Solarium opt-out igual yes.
E aí ele vai rodar com o Liquid Glass ligado. Eu vou deixar isso nas notas do episódio aqui pra galera não ficar tão perdida, porque código em áudio não é uma combinação muito boa. Mas assim, fica a dica, e como tem essa flag em user defaults, eu acho que eles podem simplesmente estar escrevendo user default standard set bool for key, e é isso, sabe? Porque é muito simples de fazer, então não vejo por que não. Pois é. Parece mais seguro do que eu fazer o Swizzling. Com certeza. Sim, porque é só uma flag em user defaults, né? Então não tem mistério. Pois é. Agora, WWDC tá chegando. Pois é. Eu quero saber, pra gente encerrar esse episódio aqui, o que você quer que saia, né? Não é assim, não é o que você acha, não são previsões, são desejos. O que você quer pedir pro Tim Cook? Ou pro John Turnus dessa vez, não sei. Então, John Apple. Bom, acho que falar mal de Xcode já perdeu a graça, né? Isso aí já tem todo ano, a gente sabe que é um Xcode melhor, então tá tudo certo. Isso aí sempre vai. Mas eu gostaria de mais integração de simuladores com MCPs, né? Para, por exemplo, conseguir usar o Cloud ou o Codex e chegar a falar: usa aí o app, faz tal coisa, grava um vídeo, aperta nesses botões, papapá. Basicamente, o que os web devs conseguem rir da nossa cara, falando que eles conseguem fazer facilmente com qualquer, né, web dev tool, e a gente fica chorando porque existem maneiras, mas elas não são oficiais, elas não são, do que eu testei até agora, elas não são muito reliable. Então, eu gostaria bastante de ter mais MCPs do funcionamento tanto do simulador como, né, imagina até no próprio device, ia ser muito louco, mas né, isso não vai acontecer. Eu acho que isso seria a primeira coisa que eu tenho na cabeça de, se tivesse isso vai facilitar bastante a minha vida, seria muito bom. E outra coisa que não vai acontecer, mas eu gostaria muito, é que se eu conseguisse assim, não é pedir muito, tá? Vou te explicar o que eu quero. Não é pedir demais. Eu quero... Hear me out. Escuta. Eu vou chegar no Xcode, criar um novo projeto, né? E esse projeto vai ser de Apple Watch, né? E quando eu selecionar o meu Apple Watch no drop-down de devices e apertar, né, play ali, run, build and run, eu quero que ele faça build and run no meu device. Olha só, que ideia, né? Loucura isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas se eles fizessem isso, e eu nem tenho muita ideia de app para Apple Watch, mas muito provavelmente eu acho que o meu cérebro bloqueia fazer app de Apple Watch, porque eu sei que toda vez que eu penso qualquer coisa, tal coisa em Apple Watch seria legal, eu já entro em modo de estresse, assim, porque eu lembro das vezes que eu tentei e foi uma experiência tão ruim, que eu ignoro completamente. E voltando em Apple Watch, outra coisa que eu acho que ia ser bem bacana, isso pode ser também falta de conhecimento meu, porque eu não fui muito atrás, mas eu acho que não dá para conectar o Apple Watch direto em sockets, por exemplo, se eu quero criar um pipe com, sei lá, ChatGPT da vida para usar o Voice Mode, né? Eu dei uma testadinha de leve ali, eu não consegui deixar nada muito interessante, o mais perto que eu consegui foi fazendo uns bridges muito loucos usando o iPhone, que eu não gostei. Mas, sei lá, basicamente eu queria... É que assim, eu tenho esse Apple Watch Ultra aqui. Eu acho ele extremamente bacana. Eu gosto muito dele. Mas eu gostaria de fazer coisas com ele, né? Criar apps que façam coisas. Além de só, sei lá, mostrar notificações e coisas do gênero, né? Eu gostaria de ter um watch face, que eu fiz, né? Ia ser extremamente útil se developers pudessem fazer watch faces. Imagina a quantidade de downloads que ia ter em App Store, porque isso que as pessoas querem. Quando você vê gente falando na internet sobre o que né, ia ser legal ter no Apple Watch, watch faces é basicamente a primeira coisa que eu vejo o pessoal pedindo. E, para terminar, isso, como você disse, que não é o que vai acontecer, é só o que a gente gostaria, né? Eu queria, pode ser com o iPad, né? Eu gostaria bastante se fosse com o iPhone, mas se tiver com o iPad eu já ficaria extremamente feliz que eu pudesse trabalhar no iPad como se fosse um Mac, né? Eu não vou falar macOS no iPad, mas, né? Ia ser muito bom, porque assim, eu até peguei aquele Magic Keyboard, sei lá o que, do iPad, né? Vem ali nele, bonitinho, ele fica ali levitando, bacana. É muito legal, gostei muito, a qualidade é excelente. Mas não serve pra nada. Porque
o jeito que eu uso o iPad é mais de consumption, né? É mais consumir mídia, né? Eu ler meus comics, meus livros, né? Ver vídeo, ler coisas. Mas eu gostaria de produzir no iPad. E eu já até fiz uma coisa bem triste aqui, né? Aquela coisa de eu preciso fazer isso funcionar porque eu quero tanto, que é basicamente acessar o meu Mac através dele e tentar trabalhar, mas ficou uma porcaria, não gostei. Então, se desse um jeito, né? O ideal mesmo é você chegar, pegar um iPhone, ligar num dock e pronto, tá ali, ó. Posso usar o macOS da vida. Mas isso é pedir demais. Então, vamos pensar no iPad. Imagina se eu ligo um iPad num monitor externo ou alguma coisa assim. Pode até ter algum requisito à la Apple que não faz sentido, né? Tipo, só vai funcionar se tem um monitor externo. Né? A gente releva. Mas se desse para eu usar o iPad como uma máquina de trabalho, acho que ia ser o aparelho que eu mais ia gostar desde que eu comecei a mexer com o computador. Porque a portabilidade dele e ter uma mesma máquina que serve tanto para trabalho como para entretenimento, sabe? Consumption de conteúdo e tal. E que você pode rabiscar na tela se quiser também. Exato. E eu sei que existe o Microsoft Surface, eu já olhei e eu já pensei seriamente em comprar o Surface, mas eu ia voltar pro mesmo problema, porque eu não posso trabalhar naquele negócio, né? Eu preciso de Xcode. Uhum. Então, eu tenho altas invejas do Surface. Eu sei que o Surface tem seus problemas, que eu acho que se a Apple fizesse não transferiria, né? Não seria os mesmos problemas, que eu acho que a Apple tem uma visão melhor de integrar software e hardware e tudo mais. Mas, então, se o iPad virasse um aparelho, né, o iPadOS virasse de alguma forma que eu conseguisse fazer os meus apps nele, que no final das contas, né, é basicamente pedir macOS no iPad, que é o que o pessoal tem pedido desde o início dos tempos. E que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu ia achar muito bacana. Você falou, pedindo desde o início dos tempos e tal, e realmente, se você for olhar, eu tenho certeza que a gente já teve essa conversa no passado, e por esse motivo que eu já desisti, assim, Não vai acontecer. Eu até falei num ADT recente que se não houver uma revolução no iPad nessa WWDC, eu vou vender o meu iPad e nunca mais vou comprar um iPad na minha vida, porque... Cara, o meu iPad, ele me dá trabalho. Eu tenho só que ter o trabalho de lembrar de carregar, de desbloquear ele de vez em quando, senão ele reinicia, porque quando fica muito tempo sem desbloquear, reinicia. Então, cara, pra quê? Sabe, eu não uso pra nada. Nada. Eu já tentei usar pra várias coisas, nunca funciona, nunca serve. Então, assim, não é pra mim, não adianta. E eu também desisti de pedir pra que eu quero trabalhar no meu... Não, eu não quero. Eu tenho Mac, o Mac tá funcionando. Pra assistir videozinho, coisa, eu assisto no Apple TV ou no iPhone, paciência. Aí quando lançar o HomePod com tela, eu coloco um na minha cozinha e aí tá resolvido. Não, mas é frustrante, né? Por exemplo, nessa viagem, que, tipo, eu fui agora, né, pra Açores e tal, e eu tava lá, o que eu levo? Eu quero levar o mínimo possível. Eu podia levar só o iPad, já tem o tecladinho ali, tudo bonitinho, altos aparelhos, tudo, né? Mas não, eu levei o Macinho pra emergência. Porque se precisar de alguma coisa, o iPad, que é um M3, não funciona. Onde o Macinho ali, né, que é um Intel i5 de 2020, eu consigo, sabe? Isso é frustrante porque tu tem uma máquina que é obviamente mais poderosa, melhor, mais rápida, melhor em tudo, mas eu não consigo usar porque eu quero. E, querendo ou não é nem só questão de trabalho, mas fazer os apps, né, tipo os appzinhos lá que eu tenho e tudo mais, é um hobby pra mim, é uma diversão. E não poder usar o iPad nisso, ele fica com um gap gigante ali. Eu acho chato. Eu ainda tenho um iPhone mini, porque eu não gosto de carregar muita coisa. Sabe, eu podia ir agora pra lojinha aqui da revendedora da Apple, pegar um iPhone novo, porque já tá no meu cycle de trocar iPhone pela empresa. Eu podia ir lá trocar agora, se eu quisesse, sem gastar um centavo no meu bolso. Mas eu não faço porque eu não quero um telefone grande. Eu gosto do mini. Ele é legal. Então eu gosto de carregar poucas coisas. Mas eu não posso fazer isso com o iPad, eu tenho que carregar o Mac junto. Mas eu também não gosto de ler no Mac. eu fico agoniado quando tem um texto grande, ou principalmente comic. Já teve gente pedindo pra mim pra fazer o Glassy Comics funcionar no Mac. E a primeira coisa que veio na cabeça foi, senta lá, Cláudio. Mas... porque pra mim vai ser meio inútil, mas eu reconheço que tem muita gente que gostaria disso. Principalmente agora com o MacBook Neo. Né? Eu, lembrando da minha época de faculdade, eu lia muito comic no meu notebook. E eu não gostava, né, do form factor para ler comic no notebook, mas eu sei que eu já fiz isso.
bastante. Então eu talvez faça isso, só porque, né, existe pessoas pedindo, pode ser um projeto interessante, mas eu não gosto do form factor, sabe, pra consumir, até vídeo mesmo, eu fiquei vendo meus Breaking Bad pela 30ª vez no iPad, e eu tenho eles no Mac, mas, né, então, não vai acontecer, é frustrante, é triste, parece que na nossa lifetime esse aparelho não vai existir, assim. E é revoltante porque tá ali, né? A arquitetura é a mesma, o chip é o mesmo, é só fazer, mas daí tem motivos de, vai canibalizar isso ou aquilo. Então, eu entendo, entre aspas, certas coisas, né, do motivo de produto, mas ao mesmo tempo, vai saber se um iPad que faz essas coisas todas que eu gostaria não venderia horrores e justificaria a sua razão de ser. Mas não vai acontecer. Só todo o WWDC eu fico um pouquinho mais... eles perceberam, mas o que eu vou esperar só mais um ano, porque para essa minha expectativa, porque o pouco que eu li do John Apple agora é que ele fez um push do iPad separar um pouco mais do iPhone, do sistema, né, ter seus quirks específicos, ser um pouco mais, entre aspas, desktop-like. Tomara. Então, talvez, vai que existe uma pequena chance de quando ele assumir o controle, ele pode olhar para o iPad e pensar, é agora. Então ainda vou deixar um pouquinho de esperança no fundo do meu coração para o iPad quando trocar de CEO, porque pelo que eu li existe essa chance. Mas não vai ser essa vez. Espero estar errado, mas não vai ser. Mas o que eu acho que vai acontecer, dessas que eu gostaria muito que acontecesse, eu ainda acho que existe bastante chance de acontecer, é o que eu falei do MCP. O fato da Apple ter lançado o Xcode no meio do nada, com suporte aos agents, para mim mostra que eles estão naquela corrida de, a gente quer suportar essas coisas novinhas aí, essas coisas bacanas, ainda ser relevante no mundo de desenvolvimento com AI. Então, como eles fizeram isso do nada, e foi uma feature nova e grande, né, no meio do nada, assim, me faz acreditar que vai ter coisa melhor ainda agora, na WWDC, com mais suporte à automação, com simuladores e tal, porque eu acho que ia ser muito estranho melhorar um monte de integração do Xcode com né, Codex ou Cloud, ou sei lá o que for, e no final das contas ainda ter que ir lá, né, manualmente ficar apertando os botõezinhos, porque os MCP que existem hoje em dia, da Apple pelo menos, não funciona para isso. E eu não acho que a Apple é uma empresa que aceita o fato de que para as coisas funcionar melhor tem que usar um third party. É só ver isso, né? Já aconteceu com várias coisas de ser, né, share-locked. Então, mesmo no mundo de desenvolvimento, né? Tu vê, tipo, sei lá, um Cocoa Pods da vida, que agora, né, é o Swift Packages e tal. Então, eu tenho esperança que vai ficar mais integrado com LLM, para fazer coisas bacanas aí. Mas de sistema mesmo, assim, de usabilidade como usuário em si, as coisas que eu quero, eu acho que não vão acontecer. Como a gente comentou, são desejos, né? Não são previsões, então, né, vai saber o que vai acontecer. Eu sei que é chato, mas assim, eu gostaria muito de ver algumas melhorias referentes a Xcode nessa WWDC. Eu tô com receio que tudo que a gente vai ver de novidade de Xcode vai ser referente a agents e melhorias de fato, assim, que eu quero. Eu quero melhorias de agents, obviamente, seria mó legal, tudo bem, mas assim, autocomplete o autocomplete tradicional ainda quebra. Sim. Compilação, às vezes, ainda demora mais do que deveria. Então, eu gostaria de ver melhorias nessa área. Porque, claro, compilação depende de Swift e tudo mais, mas o runtime do Xcode, às vezes, dá umas engasgadas meio esquisitas. Tem algumas race conditions também. Tipo, às vezes, você acabou de fazer uma edição e você estava com o SwiftUI Preview aberto, aí você dá um Command R para rodar o app e ele cancela o build do Command R porque ele está fazendo um build de preview.
Tipo, Sim. o preview cancela o build de verdade, o que é o tipo de coisa que pra mim não deveria nunca acontecer. E eu gostaria também, sabe do quê? Que o preview e o build de rodar o app fosse o mesmo, que é uma coisa que eu acho que faz uns 2 anos que eles falam que fizeram isso e não fizeram. Porque eu dou... Porque... Hear me out, de novo. Rant de Xcode aqui, porque se o build de preview e o build de rodar o seu app fosse o mesmo, se eu dou um command option P ali pra dar refresh no preview, eu nem sei se isso é um atalho padrão ou se fui eu que criei. Acho que é padrão, né? Enfim, eu dou um refresh no preview, ele compila e dá o preview, tá? No target do meu app. E aí eu dou um command R, ele nem teria que compilar nada, porque ele já compilou pro preview. Mas não, às vezes ele compila e demora às vezes pra compilar. Então, tem alguma coisa errada aí que não está certa. E outra coisa, não sei se tu já chegou a perceber, mas principalmente agora com questão de LLM, que fica compilando por trás e tal, se eu tenho, dá pra testar, eu já fiz na mão aqui pra testar, mas se eu faço compilação do Xcode, do projeto, no CLI, e enquanto está compilando ali eu tento rodar no Xcode, ele se perde todo. Ele começa a dar problema de code sign, começa a falar que não existe o que ele está esperando no derived data, porque deve estar outro processo mexendo ali. Ou seja, ele não é muito bom para paralelizar vários agentes, ou até você mesmo, porque tu quer simplesmente compilar, porque sei lá que motivo, mas tu quer compilar 2 Xcodes abertos ao mesmo tempo. E ele se perde muito, ele é muito chato isso. Inclusive, eu parei, eu tenho uns negócios nos meus agents lá de não compilar o Xcode a não ser que eu peça. Eu faço isso também, porém, ultimamente eu tenho usado o MCP do Xcode e tenho tido resultados melhores. É melhor. Porque, principalmente se você tá, você tá com o projeto aberto e o agent tá trabalhando no projeto, mas você tá trabalhando em outro projeto ao mesmo tempo. E aí, porque até isso dava... Só de estar aberto no Xcode o projeto, às vezes dava uns problemas. Isso hoje em dia tem funcionado ok usando o MCP, mas eu tenho essa instrução também no meu agents, de só compila usando o Xcode build se eu mandar, né? Se não. Ou então, se o MCP do Xcode estiver disponível, pode usar o MCP. Mas o Codex, que é o que eu uso com mais frequência, eu vi que ele já tem lá nas instruções base dele, porque teve casos já que ele foi tentar fazer coisa com o Xcode build e deu problema, e aí ele roda de novo com uma flag lá para usar outro caminho lá no temp como o derived data, justamente porque alguém já ensinou pro modelo que quando dá problema de derived data é para fazer isso. Eu não sei, de novo, essa coisa de... O Xcode tá meio atrasado em relação a lidar com LLM ou paralelismo, essas coisas, porque, querendo ou não, o flow geralmente, 99% das vezes você tem um Xcode aberto, tá trabalhando no teu projeto, no máximo 2 para comparar alguma outra coisa e tal. Então, não é algo que imagino que foi uma preocupação deles em qualquer momento, mas agora, com o negócio de AI e tal, acho que eles precisam dar uma melhorada em fazer isso aí. Eu gostaria também, sabe do quê? É um recurso muito avançado, eu não sei se existem desenvolvedores no mundo capazes de fazer isso, mas assim, pensa bem. Imagina se eu aperto uma tecla no meu teclado, tipo R, e o R aparece. Não. E sem ter um lag de 300 milissegundos. Porque às vezes acontece isso pra mim no Xcode. Tipo, às vezes eu digito e eu consigo ver as letras aparecendo, e às vezes não é nem um arquivo tão grande. Mas porque tá num projeto, talvez um pouquinho maior, ele, sei lá, parece que a cada keystroke ele tá recompilando todo o projeto e no main queue ainda, porque trava tudo. O pior que eu já tive isso, fora do Xcode também, e daí eu percebi que, assim, eu tenho qual é que é o meu computador aqui? Só pra garantir que eu não tô falando besteira. É um MacBook Pro, 2024, M4 Max, 64 GB. É bom, né? É bom. E quando eu começo a compilar um projeto, às vezes o cursor para de funcionar. Nossa! Eu tô mexendo e daí o que é? O cursor para, o teclado para e o AirPods para. O que é? O Bluetooth. Nossa!
É bem normal. E isso não é só desse Mac. Eu acho que todos os Macs que eu tive na minha vida, quando eu tô compilando com Xcode, eu tenho, se é uma compilação grande, começa a dar problema com essas coisas. E eu não sei o que é, eu não, sabe, já teve outras pessoas reclamando do mesmo problema que eu achei na internet. E devia dar uma prioridade para áudio, pelo menos, né? Pro cursor do mouse, para não ficar todo travado enquanto eu tô fazendo algo que é intenso. Eu não esperaria isso numa máquina com essa capacidade que eu tenho, mas enfim, ainda acontece. Enfim, talvez eu não sofra tanto disso, porque talvez eu seja um poser, inclusive, porque eu uso teclado e trackpad Bluetooth, mas o meu teclado e o meu trackpad eu deixo eles sempre conectados via USB, no meu Studio Display, no caso. Então eles estão não funciona. Não acontece. Justamente para não ter nenhum tipo de lag, sim, porque por mais perfeito que seja, às vezes dá um lagzinho aleatório, porque, né, redes de... como é que é? Ondas de rádio são imprevisíveis, então pode dar uns probleminhas de vez em quando. Dar drop de AirPods, assim, comigo nunca aconteceu. Não, acontece comigo. Não é super comum, mas acontece. Quando acontece é horrível, né? Porque dá aquele... Fica... Mas o teclado eu consigo perceber uma diferença, mesmo quando ele está funcionando ok, né, sem problemas visíveis, assim. Quando eu plugo ele no USB, eu consigo perceber que ele fica bem mais responsive. Então, sim. Eu geralmente deixo ele plugado, mas eu uso aquele LG Ultra Fine lá, né? Sim. Todas as minhas portinhas do hub lá atrás já estão usadas. Eu só tenho uma extra que tá pro cabo Lightning, que eu deixo ou no teclado ou no iPhone, que eu tenho pra testar. Uhum. Então, às vezes eu deixo no iPhone e acabo ficando ali e deixo. Mas eu tô empolgado. Eu tô... como é que é? Eles falam cautiously optimistic, né? Tipo, tô com otimismo cuidadoso da WWDC. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que a indústria como um todo tá mudando o suficiente para esse WWDC ser interessante, pelo menos. Né? Vai ter o que falar. E outra coisa é que eu tô extremamente curioso, porque, querendo ou não, os rumores lá do Fold são fortes, né? Pelo que eu tenho visto, tem uma chance grande de sair, apesar de eu achar estranho, mas eu acho que tem uma chance grande de sair. Aí a minha curiosidade é, se de fato sair, se eles vão liberar um SDK antes ou não, né? O que seria bom, né? Porque imagino que muita coisa vai mudar se existir um Fold, em relação ao app que está na tela da frente, daí tu abre, o que acontece, se expande, ou se a Apple vai só decidir, não, a gente vai fazer umas coisas muito loucas aí, se o teu app usa... os traits corretos, vai dar tudo certo, não precisa fazer quase nada. Vai ser isso, eu tenho quase certeza, porque o que eu quero ver, na verdade, é se vai ter, talvez, algum... Não um vazamento, mas, assim, algum hintzinho ali nos códigos, alguma string perdida, ou alguma coisa de session. Porque ano passado mesmo, eu acho que você deve ter reparado, muita gente reparou isso, mas teve muita coisa em session de WWDC de muita ênfase em seu app tem que ser escalável. Faça o seu app de iPad de forma que ele seja escalável. Sim. Tudo sobre, tipo, não assuma o tamanho de tela, nem assuma se vai ter sidebar ou não vai ter sidebar. Então eu acho que já era, assim, um hint. Talvez até o lance do, por exemplo, as janelas redimensionáveis no iPadOS já são um bom test bed para, né, se o seu app funcionar bonitinho aqui, vai funcionar também no iPhone dobrável. Eu suponho que quando sair de fato o device, aí sim terão adições no SDK para você realmente adaptar para o device, mas tem até rumores que talvez eles anunciem, eles vão mudar, tipo, que vai lançar primeiro a versão Pro do iPhone, daí o iPhone não Pro vai lançar depois, mas eles vão anunciar tudo junto. Então, de repente, eles anunciam o iPhone dobrável um mês antes, ou até mais meses antes de fato ele ficar disponível para os usuários, e aí vai ter tempo da galera adaptar.
eu acharia bacana se tivesse esse device mesmo, se principalmente tivesse o SDK na WWDC, ia ser fantástico. Mas ia ser bacana se, né, no teu Spelunk de cada dia achasse uma string there's no fold here, go away, ramble. Olha, eu acho que hoje em dia eles não colocariam mais o recado pra mim especificamente, porque não tô mais tão envolvido, mas talvez pro Felipe, ou até pro Marcos, de repente, que são eles que andam soltando essas notícias por aí, então tem que ficar mais de olho neles, né? Não olha pra nothing to see here. Mas tô feliz, pelo menos dessa vez, eu vou conseguir ver no conforto da minha casa, porque no ano passado eu tava lá com um iPhonezinho, numa mesa de pinball, tentando entender o que estava acontecendo. Foi fã, mas eu prefiro ver na minha TVzinha aqui, enquanto dá pra ficar zoando com a galera na interwebs. Inclusive eu tenho uma tradição de WWDC que no domingo da semana que antecede a WWDC, ou da semana da WWDC, dependendo de que dia a semana começa pra você, eu faço Cinnamon Roll, porque eu quero ter Cinnamon Roll na semana da WWDC pra manter o meu cérebro com a glicemia alta, pra que eu consiga acompanhar tudo. Então, eu também gosto. Eu tenho minhas tradiçõezinhas de botar lá na Apple TV, ficar vendo. Se bem que agora tem no YouTube também, né? Nem precisa mais usar Apple TV. Mas o do YouTube tem muito lag. Eu botava lá, sento no sofazinho, com o Mac no colo, daí fico vendo o que o pessoal fala na interwebs, daí tem um canalzinho da empresa também, que é o pessoal que gosta de falar disso. Então, é o nosso Natal, né? É o Natal de nerd. Que vem um monte de coisa pra gente reclamar, um monte de coisa que a gente gosta, e é uma das coisas, querendo ou não, me atrai bastante da nossa área, que todo ano tem um brinquedinho novo, todo ano tem uma coisinha bacana pra explorar, por mais que tu não faça nada, alguma coisinha interessante pra aprender como é que funciona, pra no futuro talvez, né, tu tenha uma ideia e pensar, tem aquela coisa lá que eu usei, pá. Então, por exemplo, esse ano eu brinquei bastante com coisinha de Apple Intelligence, não fiz nada muito avançado, né, no Breadcrumbs no Breadcounts tem um negocinho de Apple Intelligence ali, mais de zoeira, mas que eu achei fun de fazer, né? Eu fiz um mini agents baseado só em Apple Intelligence que deixou fazer coisas no Mac que, né, é um negócio meio louco, mas foi divertido, foi bacana, é legal saber que existe essa API para projetos no futuro. Então, é basicamente, né, coisas novas que tu vai ter aí no teu arsenal de ferramentas para fazer qualquer coisa que tá na tua cabeça. Então, é bacana, é legal. E sempre tem aquelas, né, você tá nas empresas que trabalham, geralmente tem aquelas threads de o que a gente pode, né, tirar vantagem do que se foi anunciado, o que vai deixar o pessoal apavorado, que vai quebrar tudo. Né? Então, sempre tem esse... É sempre uma experiência. Eu acho que, né, se botar na balança de todos esses anos, a experiência foi mostly positive. E então é legal, é bacana. A galera do Brasil não vai ter tempo de fazer coisa de WWDC, que vai estar todo mundo ocupado colocando suporte a CNPJ com letra. É o bug do milênio do Brasil, né? Exatamente. Vai explodir tudo quando eles passarem esse negócio, porque, meu Deus do céu, quantidade de sistema legado, pelo amor de Deus. Vai ser louco. Com isso, quem quiser saber mais sobre CNPJ com letras vai estar nas notas do episódio aí. Se você trabalha numa empresa que tem formulários que aceitam input de CNPJ, por favor, fique atento, fique atenta. Mas, enquanto isso, mandem pra gente lá em gigahertz.fm/feedback o que vocês querem dessa WWDC. Não precisa ser previsão, pode ser só desejo mesmo. O que vocês acharam dos nossos desejos e rants. E, como a gente já avisou no começo, a gente vai voltar na semana da WWDC, provavelmente mais pro final da semana. E aí a gente já vai ter digerido um pouco os anúncios e vai conseguir trazer um conteúdo mais mastigadinho pra vocês. E enquanto isso, quem quiser te encontrar por aí, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside. A gente volta em breve. Abraço.
Eu fiz uma gambiarra. Não é tão gambiarra, vai. Mas é uma técnica, se é que podemos chamar assim. Eu vou mandar pra você. Eu tava fazendo... Quando eu implementei a alerta de bateria no AirBuddy, tinha só um jeito de aparecer o alerta, que era uma implementação custom, que é uma notificação circular que aparece no meio da tela, assim. Que parece tipo lembra um pouco aquela... Eu acho que foi nisso que eu me inspirei, inclusive, quando você coloca o iPhone no negocinho MagSafe, que dá uma animaçãozinha assim, circular. Sei. Só que isso estava muito velho, muito defasado. Aí eu resolvi modernizar isso, daí eu mandei pra você, e daí eu assisto o vídeo e eu te conto qual foi a gambiarra / técnica envolvida. Ah, que massa, faz até um warp ali. Então, É muito bom. a versão original, antiga, já era implementada usando o Core Animation. Aquele esqueminha que... Na época eu usei o Kite pra criar a animação, e aí essa eu usei o meu app, aquele de Core Animation. Só que, eu não sei se você reparou, que embaixo do ícone do device no meio, tem aquele textinho do SwiftUI com a animaçãozinha de... Como é que chama? Numeric Text, né? Que vai... Tipo uma bomba de combustível, né? Que vai, sim. vai girando os números. Então, isso tem no SwiftUI, né? Essa animação. No Core Animation, não existe isso nativamente, e se fosse fazer, seria bem complicado. Aí eu comecei a pensar em jeitos de fazer... Porque assim, eu já tinha criado todo o asset, que inclusive ele usa um recurso de Core Animation que é privado-ish. Ele é construído só em cima de coisa pública, mas o mecanismo em si é privado, que é states. Tipo, você pode ter estados distintos de uma layer, e aí você define o que muda em cada estado, qual animação é usada para fazer a transição de um estado para o outro, para cada propriedade que foi alterada naquele estado. Então, digamos que você tem uma layer, um quadradinho, que é uma layer, aí esse é o estado off. Aí você bota ali opacidade 0. Aí você cria um novo estado chamado on, você bota opacidade 100. E aí você define, para ir do off pro on, a opacidade vai usar uma basic animation de 1 segundo, etc. Então esse asset foi feito assim. Então cada elemento tem o seu estado, seu visual em cada estado. Então dá um trabalhão para definir tudo isso, né? No fim, o resultado é como se fosse um Magic Movie do Keynote lá, mas dá um trabalho para fazer. Então eu não queria, refazer todo o negócio em SwiftUI, até porque ele usa recursos que não dá para fazer em SwiftUI, e se fosse em SwiftUI a performance também não ia ser muito boa. Sim. Enfim, aí eu comecei a pensar, poxa, seria tão legal se desse para colocar o númerozinho do SwiftUI animando. Aí, o que eu fiz? No meu asset, quem viu a minha apresentação de Liquid Glass lá no Swift Connection vai saber do que eu tô falando. No asset, eu coloquei dentro, ali onde fica o ícone do device, eu coloquei uma CA Portal Layer, que é uma layer que você dá uma layer para ela e ela copia o conteúdo daquela layer para onde ela tá, basicamente. E aí, na minha view SwiftUI, onde eu embedo o asset, que daí usa representable, essas coisas, né? Nessa minha view, eu criei uma timeline view do SwiftUI. Dentro dessa timeline view, que eu configurei como animation, para atualizar ali na velocidade da tela, eu leio porque o círculo ali que anima é uma shape layer e eu animo o stroke start, né, para fazer o stroke desenhar até o nível da bateria. Então, e ele é ao contrário do valor da bateria. Então, se tiver 100%, o stroke start vai ser 0. Aí, dentro dessa timeline view, eu tenho um text lá do SwiftUI. Eu leio da presentation layer dessa shape layer o stroke start, subtraindo de 1, para pegar qual é a porcentagem que está representada visualmente agora na tela, para botar dentro desse texto. Isso é o de menos, isso é ok, é relativamente simples. Mas aí eu preciso... Como que eu pego essa view SwiftUI e coloco dentro do Core Animation? Esse que era o problema. Eu criei um modifier que ele pega o conteúdo
do que você está modificando lá dentro do modifier, joga para dentro de um NSView representable, e esse representable tem um callback que ele devolve a layer da view, porque NS Hosting View tem uma layer, assim como toda view. E aí ele pega essa layer e joga na portal layer. Caramba. Então é uma projeção de um pedaço de UI. É meio confuso. Mas assim, cara, o código não é feio. Eu não achei feio. Porque eu abstraí relativamente bem. Eu vou procurar usar o mínimo possível essa técnica, porque é meio funciona perigoso. Bem. Tu testou em outros sistemas? Me parece que é o tipo de coisa que tu pode, sei lá, dar tretinha unexpected em outros... Sim, exatamente. Foi o que eu pensei também. Aí eu não cheguei a testar ainda, mas eu já deixei tudo engatilhado para não fazer isso aí em versões que não sejam macOS 26, basicamente. Só porque eu não quero ter que ficar testando. Sim, e não é tão importante isso. Sim, é só um nice to have. O efeitinho de distorção do background também eu deixei só Apple Silicon e macOS 26, porque eu não faço a mínima ideia o que acontece num Mac Intel, porque é relativamente GPU heavy, né? Então melhor não arriscar. Não, é bem bacana o efeito. O warpzinho ali ficou bacana. Eu tenho certeza que se eu tentasse rodar isso no meu Intelzinho ali, ele ia chorar bastante. Eu tenho um Mac Intel aqui com macOS Sonoma? Sequoia? Não, Sequoia. O 15, né? Eu tenho um aqui, eu posso testar. Eu quase tive que trabalhar no Macinho, no Intel, essa semana. Porque eu tava no Açores agora, né? Uma ilha aqui de Portugal, que é no meio do nada. Extremamente bonito, recomendo fortemente conhecer pra quem gosta de natureza. Muito, muito bacana. O voo de volta era pra ser sexta-feira agora, né? E daí chegou sexta-feira, tava extremamente nublado, assim, nenhum avião tava pousando lá. Daí, vamos ver sábado. Sábado também, extremamente nublado, nenhum avião pousando, tava ilhado, haha. Daí acabamos conseguindo voltar agora domingo, mas mesmo assim, quando a gente tava decolando ali pela janela, tava bem forte, assim, mas a sorte que o avião já tinha pousado lá. Mas daí eu tava pensando, pô, se eu ficar aqui até segunda-feira, eu vou ser obrigado a trabalhar nesse Mac, porque quando eu tava de férias, né, então não levei máquina de trabalho pra trabalhar nem nada assim. Mas, sei lá, né, sabe como é, as emergências da vida, coisa e tal. Eu pensei, se eu ficar entediado em algum momento, eu posso trabalhar nos meus apps, fazer alguma coisinha bem light, assim. Aí você levou só o Macinho e não levou o Macão. Exato, eu levei o Macinho, porque ele é 13 polegadas, pequenininho, só pra emergência. Daí eu já tava pensando, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar nesse negócio. Nossa, seria tenso. Eu acho que o app... Primeiro que simulador é basicamente fora de questão para usar, né? Porque quando tá rodando o processo, mais o simulador nele, é muito complicado. Quando eu faço deploy num real device ali, no iPad, no iPhone, até que funciona ok. Mas, por exemplo, no browser de macOS, acho que demora 6 ou 7 minutos para compilar o app ali. E no Mac que eu uso agora é questão de segundos, assim, né? Acho que 40 segundos, 30 segundos. Então é uma diferença brutal ali. Daí... Fiquei pensando, mais uma desculpa para pegar o New, né? Porque o New é bem mais rápido que o Macinho, né? Não absurdo, né? Mas num nível já mais eficiente, porque eu já cheguei a ver um videozinho do pessoal usando emulador e tal. Não é a melhor coisa do mundo, mas em comparação com ele, já é bem mais rápido. O que me preocuparia seria a questão da memória. Eu não vi... Alguém já deve ter feito teste de compilação de projeto grande no Xcode. Ele vai fazer swap, né? Tem que Mas aí a questão é o quanto que você sente esse swap, que isso é o que me importa, né? O pessoal fica com, por que vai desgastar o SSD? Que desgastar SSD? Não, isso aí é bullshit. Eu sei que SSD desgasta, mas não é algo que eu me preocupe. Então, eu me preocupo só se isso fica... Quer dizer, me preocupo não, porque eu não vou comprar um MacBook New pra desenvolver, mas se eu fosse tentar usar, eu ia ficar pensando nessa questão da memória mais do que qualquer coisa. Sim. Mas assim, na falta de um Mac, né, melhor que Intel com certeza vai ser. Com certeza. Não, eu já vi uns benchmark, por exemplo, tem um projeto lá, acho que é Xcode Benchmark,
mesmo, que é meio, né, eu não diria que é a melhor coisa do mundo, mas é o que a gente tem para testar Xcode. E, se eu não me engano, quando eu vi ali, o Neil fazia em, acho que 400 segundos para compilar e o Macinho fazia em 700. Então, é uma diferença grande, assim, já por mais do que, né, se eu pegar o meu M4 aqui, faz em, sei lá, 20, eu acho. Mas o que eu acho engraçado, eu já escutei essa história de SSD algumas vezes, mas o que eu acho engraçado é que o pessoal acha que acontece quando tu compila um app qualquer, sabe, lá no Derived Data, cheio de artifacts que gera toda vez que tu Exatamente. compila um negócio, aquilo ali, o SSD tá indo, não adianta ficar preocupado com swap, tipo... Cara, eu né? vou ser a última pessoa a me preocupar com longevidade de SSD, porque todo beta de iOS que sai, e às vezes outros sistemas também, eu baixo todo o IPSW e remonto todo o root file system daquela versão. É milhões de arquivos, e alguns até grandes. E aí daqui uma semana apaga tudo e faz tudo de novo. Cara, o meu SSD aqui do Mac deve estar pedindo socorro já, mas enquanto não começar a sumir arquivo, tá tudo bem. Eu nunca me preocupei com SSD. Isso que eu fiquei muitos anos usando aquele MacBook de 2015, né? E era SSD dele, o Retina lá. E era também sem dó, né? A questão de quantidade de... Só compilação ali já, né? Nem se fala, mas, né? Ficar baixando beta e tudo mais, e vários simuladores diferentes. Tranquilo, nunca deu nada. SSD é a menor das minhas preocupações de gastar. Exatamente.